Como nós estávamos falando no segundo vídeo, nesse terceiro vídeo, continuando essa pregação, esse ensinamento, nós vamos perceber que as palavras que saem da nossa boca, essa expressão da nossa linguagem, que nós usamos para conversar com as pessoas, dialogar, se comunicar através dos meios de comunicação, com as pessoas da comunidade, com o povo em geral, na rua, em todo lugar, sempre vão sair palavras da nossa boca. Nós que não somos mudos e temos uma língua e falamos e sabemos comunicar, sempre vai sair palavras da nossa boca. E que essas palavras não sejam para condenar você. Porque nós seremos justificados ou condenados pelas palavras que saem da nossa boca. Devemos cuidar e vigiar muito a nossa língua. A nossa língua é um membro, que nem o apóstolo Tiago dizia na sua carta, um membro terrível que pode comprometer todo o nosso corpo e nos lançar por inteiro, corpo, alma e espírito, nos infernos, em prisões e no lago de fogo. O lago de fogo não é o inferno. O lago de fogo não é a morada dos mortos, a prisão da morte, a morada dos mortos, o abismo. É outro lugar muito pior. É a última condição, o último lugar, aonde será lançado o chefe dos demônios, todos os demônios e todos aqueles que se revoltaram contra Deus. Os blasfemadores, os incrédulos, os assassinos, homicidas, os que amam e praticam a mentira, os idólatras, os ladrões, os honestos, os soberbos. Enfim, é uma lista enorme de iniquidade, de frutos ruins. Como ele disse, uma árvore boa, ela produz frutos bons. Tem árvores que produzem um fruto que não é tão gostoso. Você já experimentou laranja? Quantas laranjas nós já consumimos na nossa vida? Tem laranjas que são muito doces, muito boas. Então, aquele pé que produziu aquela laranja muito doce, boa, todas as laranjas naquele pé são doces e são boas. Você não vai encontrar uma laranja seca ou uma laranja azeda, de jeito nenhum. Mas tem outros pés de laranja que dão uma laranja mais seca, mais azeda, que não é tão boa assim. São consumíveis, são frutos bons, mas não é tão bom quanto aquela outra. Você está entendendo a diferença, a qualidade dos frutos? Assim também as pessoas. Jesus diz que lá, foi o que ele ensinou, lá há uma hierarquia. A posição, assim como nessa terra existe a posição social e classes sociais, lá também existe. Aonde está escrito? No capítulo 5 também de Mateus, quando ele diz, aquele que transgredir um dos menores mandamentos e assim ensinar aos outros a fazer o mesmo, esse será considerado o menor no reino do céu, ou entre os menores no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir até os menores mandamentos e os ensinar aos outros, serão considerados grande no reino do céu. Então, ele pregou e ensinou que há essas diferenças. Sim, ele enfatizou. Isso é uma realidade entre os grandes e os menores. Vai entrar no reino dos céus aqueles que transgridem e ensinam até coisas erradas. Mas, entre os menores mandamentos, mais serão os menores no reino dos céus. Mas aqueles que são mais santos, mais justos, que amam num grau bem maior, num nível bem maior, que têm mais fé, mais caridade com os próximos, com as criaturas, mais amor com Deus, para com Deus, estes serão grandes. Como também ele falava que as criancinhas, todas as criancinhas, são grandes no reino dos céus. Todas elas, as crianças. E e ele ensinava, se você quer ser grande no reino dos céus, seja como uma criança. Ele pegou uma criança, não sabemos se é um menino, uma menina, quem era e que idade tinha, ele pegou uma criança, colocou no meio dos discípulos e disse, se vocês não se tornar como uma criança assim, no reino dos céus vocês não vão entrar. Querem ser grandes, sejam como uma criança, assim. Irmãos e irmãs, continuando esta pregação, este ensinamento a respeito das palavras, daquilo que sai da nossa boca, como é importante
nós vigiar e cuidar daquilo que falamos. As pessoas nas igrejas, em todo lugar, em nossa família, em tudo quanto é lugar, não estão prestando essa atenção, não estão vigiando, não estão dando atenção a que Jesus falou a respeito das palavras. As palavras também são obras. As palavras também são obras. Veja que, por uma blasfêmia, os fariseus e doutores da lei, aqueles que não acreditavam em Jesus, que eram falsos, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus estava expulsando e fazendo milagres com o espírito de Satanás, o chefe dos demônios. Olha como é grave este pecado. Mas nós, todos os dias, pecamos e erramos, não só por palavras, mas muito pelas palavras também. Nossas atitudes, reação, nossa expressão, nossa reação, nos colocam para baixo, em desagrado diante de Deus. Precisamos tomar muito cuidado, muita oração, muito jejum, estudo da palavra de Deus, consagração, sacrifício, esforço, para tomar cuidado e viver uma vida de santidade. Melhorar, aumentar a qualidade da nossa expressão, na linguagem. Faz muito tempo que da minha boca não sai palavrão. Eu também, quando era pecador, ímpio, não conhecia Deus, muitas palavras perversas saíam da minha boca. Palavras malignas, maliciosas. Mas depois que Jesus Cristo entrou na minha vida, tive uma experiência com Deus e depois, em seguida, fui batizado no Espírito Santo, minha vida foi transformada. Passei a ser um filho de Deus. Eu não era um filho de Deus. Só produzia fruto ruim. Mas comecei a produzir frutos bons, porque o Espírito Santo vem morar e se unir ao nosso espírito. Então, começa um processo de purificação, santificação. Somos recém-nascidos na fé, vamos aprendendo a palavra de Deus, a doutrina, a verdadeira educação, que está na Bíblia. Esta é a verdadeira educação, que você não encontra nas universidades, nas escolas, em lugar nenhum. A verdadeira educação está na palavra de Deus. Não estou desprezando, menosprezando a universidade, a escola, de jeito nenhum. Cursos tecnológicos. Não. Mas estou dizendo que com toda a universidade, escola, cursos, por melhor ou maior que você seja, até uma pessoa muito rica ou famosa, tendo muito estudo, você vai para o inferno, para o lago de fogo, se não crer e cumprir o que está escrito no livro, no super livro da palavra de Deus, o livro sagrado, o livro santo. Ali está a verdadeira educação, a educação que vem do reino dos céus, o que dá um caráter justo, porque sem Jesus Cristo, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, você nunca, jamais conseguirá ser uma pessoa justa, ter um caráter, uma conduta que agrada a Deus e que seja realmente aprovada diante de Deus. Veja a importância. Os estudos, a sabedoria humana, os cursos, a escola, tudo isso é muito bom. Mas se faltar essa educação, essa faculdade da palavra de Deus na sua vida, você vai se perder. E sua família pode se perder também por causa disso. Por isso, em primeiro lugar, Deus e a sua palavra. Depois, tudo que é humano e que serve para essa terra. Mas primeiro, Deus e a sua palavra. Depois, nosso próximo, nossa família, nossos vizinhos, nossos irmãos. Amados irmãos, vamos agora para o outro vídeo, o quarto vídeo, continuando nessa pregação e nesse ensinamento.